Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelos 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. A Universidade Federal de Goiás cedia nesta sexta-feira, dia 22, um debate sobre o papel da mulher nas ciências. Essa é a proposta da roda de discussão O Papel da Mulher nas Ciências, Presente e Futuro, que acontece a partir das 9 horas da manhã no Anfiteatro do Instituto de Química, no Campus Samambaia da UFG. Por meio desse encontro, a pretensão é criar um espaço para discussão sobre a inserção das mulheres nas ciências e mostrar ações de algumas pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás. As pesquisadoras convidadas para a conversa são Ana Maria Benite e Patrícia Sartorato, ambas do Instituto de Química da UFG, além de Marise Valadares, da Faculdade de Farmácia, também da UFG. Elas apresentarão projetos e falarão de suas trajetórias como pesquisadoras. O evento é aberto ao público e é uma realização da Sociedade Brasileira de Química Regional Goiás, com apoio do Instituto de Química da UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG. A jornalista Maiara Jordana já está na linha para conversar com a gente e trazer aí as novidades da instituição. Olá, Maiara, tudo bem? O que você nos conta hoje? Bom dia, Ana Flávia, tudo bem? Bom dia a todos que acompanham a Rádio Universitária do UFG. E hoje vamos falar de pesquisa, porque nesta sexta-feira, 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. E esse recurso natural tão importante para o nosso ecossistema e para a humanidade tem sido foco de atenção de pesquisadores. No campus Goiânia, do Instituto Federal de Goiás, o professor Douglas Pitaluga, juntamente com outros professores do IFG e também da Universidade Federal de Goiás, o UFG, desenvolvem estudos sobre a despoluição do esgoto utilizando plantas, a busca por melhorias na qualidade da água desse esgoto tratado e também outras pesquisas sobre a qualidade da água nos parques de Aparecida de Goiânia e também sobre a captação de água da chuva nas dependências do campus Goiânia do IFG. E para falar mais sobre essas pesquisas, entrevistamos hoje o gerente de administração do campus Goiânia do IFG e professor da área de engenharia civil, Douglas Pitaluga. Bom dia, professor Douglas. Bom dia Maiara, bom dia a todos da Rádio UFG. Professor Douglas, a respeito da pesquisa sobre o tratamento de esgoto utilizando plantas, nos fale mais sobre essa pesquisa, que conta com a parceria, de professores da UFG. Bom, o tratamento de esgoto com plantas em Goiás, ele vem sendo estudado e implantado há um tempo, E tem como pioneiro em Goiás, neste assunto, o professor Rogério Almeida, da UFG, e o profissional Stefan, que é um alemão, que hoje reside em Goiás. Bom, esse sistema é apresentado por diversos nomes aí na literatura, como alagados construídos, zona de raiz, leitos com plantas, mas popularmente chamamos sistema de tratamento de esgoto com plantas. E, tecnicamente, ele é definido como wetland construído. O wetland significa área alagada. E o termo construído, ele foi colocado para dizer que é feito pelo ser humano, para assim diferenciar de alagados naturais. Então, o que é o wetland construído? É um sistema construído pelo homem que imita o que acontece na natureza, em brejos, manguezais, dentre outros ambientes alagados. Contudo, o homem copia da natureza, mas de forma controlada e desejada, tendo assim a liberdade de escolher o tipo de planta, tipo de substrato, tipo de estrutura, o regime hidráulico do sistema, entrando assim o conhecimento da engenharia na natureza. Como funciona o sistema? É um sistema autossustentável, ou seja, não precisa injetar nada artificial para ele funcionar. No processo de tratamento, cada componente tem seu papel, onde as plantas retiram principalmente os nutrientes do esgoto, que são fósforo, nitrogênio. O substrato, que naturalmente usa brita, areia, eles fazem um papel de filtragem, Então ele faz uma parte física no tratamento. E os micro-organismos que ali residem, eles fazem a decomposição da matéria orgânica.
E aí, nesses princípios, se consegue ter uma eficiência na melhoria da qualidade do efluente dentro do sistema. E aí eu gostaria de aproveitar e já também tocar nas vantagens desse sistema. Esse sistema ele incorpora o ambiente, então se eu for implantar ele numa residência, por ter um paisagismo agradável, por as plantas soltarem um aroma, ele consegue incorporar ao ambiente. Esse sistema ele normalmente é utilizado para pequenas comunidades ou para residência. Quando eu falo pequena comunidade, uma unidade universitária, como a UFG tem, é uma pequena comunidade em que a gente pode implantar o sistema. E nas regiões também residenciais, né? Então, essas são as vantagens principais do sistema, além da eficiência. Entendi, professor. E hoje essa pesquisa, né, ela tem uma estação experimental que fica localizada na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, né? E esse estudo está partindo para uma nova fase, né, de avaliar a qualidade desse tratamento desse efluente, né? Nos explique mais sobre essa nova etapa da pesquisa. Então, o próprio sistema étnico construído, ele tem a função de purificar o esgoto para lançamento, né? E aí a pesquisa vem para avançar no sentido de não só lançar ele, mas reaproveitar esse efluente. Então, uma nova fase da pesquisa, que hoje nós temos, como foi dito, uma estação experimental na Escola de Engenharia Civil da UFG, em que temos professores da UFG que participam e do Instituto, que nessa nova fase implantar novas unidades de tratamento, como polimento, para reutilizar esse efluente tratado. Então, a pesquisa atualmente está nessa fase de avaliar o potencial de reuso do efluente tratado pelo sistema étnico construído. Compreendido. Não é só descartar esse esgoto tratado, é para você dar um novo uso para esse efluente tratado nessa estação experimental, né? E o senhor também está com uma pesquisa agora, também, outra frente, sobre a avaliação da qualidade da água nos parques de Aparecida de Goiânia, né, que até resultou em um artigo publicado numa revista científica. Queria que o senhor falasse mais sobre essa outra pesquisa. Realmente, essa pesquisa é uma questão nova aí, né, no nosso meio, porque é uma preocupação que a gente tem no meio urbano com os lagos, porque os lagos dos parques é uma parte urbana que está ali inserida no meio, em que tem as visitações, e essas visitações naturalmente causam alguma degradação no meio. E normalmente esses lagos dos parques urbanos, eles têm nascentes. E aí não se preocupava tanto com aquele meio ali, né? E tem nascente, dessa nascente vai ter a água que possivelmente nós vamos consumir. E essa pesquisa vem para avaliar qual que é a poluição que está acontecendo nesses meios ali. E recentemente, de fato, tivemos uma publicação numa revista internacional sobre esse assunto. Então, o principal dessa pesquisa é avaliar o impacto urbano dentro desse lago, que, repito, é um lago natural, que tem uma nascente e que a gente precisa preocupar com essas nascentes na área urbana. Interessante, professor. Então, o senhor está trabalhando em várias frentes também na cidade, na sociedade. Aqui no âmbito do IFG, o senhor também está conduzindo uma outra pesquisa a respeito da captação da água da chuva aqui no Campus Goiânia do IFG. Como que está esse projeto? Então, nossa linha de trabalho é sempre a reutilização, né? Então, o reuso diz respeito ao esgoto tratado e o reaproveitamento diz respeito à água pluvial. Então, reuso e reaproveitamento, por mais que tenham a mesma finalidade, mas são componentes diferentes, né? E aí, essa parte do aproveitamento de água de chuva, nós estamos na fase de estudo de implantação de um sistema no Campus Goiânia. Hoje, o Campus Goiânia tem uma área vasta, né, de telhado em que podemos captar a água da chuva, fazer um tratamento simples de filtração, né, e depois reservar essa água e depois reutilizar ela para fins não potáveis, como uma irrigação de jardim, irrigação de área verde, descarga sanitária nos vasos que temos na própria instituição. Então, a fase de pesquisa hoje, nesse ponto, está no estudo de implantação do sistema, porque esse sistema ele traz um impacto para a instituição na questão física, né? Então, a fase desta pesquisa está nesse caminho aí.
Que interessante, professor Douglas, ver esse tanto de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, por professores do IFG e da UFG para garantir a qualidade e a existência desse recurso natural tão importante que é a água. Agradecemos a participação do professor da área de engenharia civil, Douglas Pitaluga, que é gerente de administração e manutenção do campus Goiânia do IFG. Muito obrigada por sua entrevista, professor. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Isso é tudo. Agradecemos a participação no programa Intercampus da Rádio UFG. Muito obrigada, Ana Flávia. Até a próxima quinta-feira com mais informações do Instituto Federal de Goiás, IFG. Até a próxima quinta, Maiara. Muito obrigada. Estamos apresentando Intercampus. Segundo dados da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a cada 700 crianças, uma nasce com síndrome de Down no Brasil, totalizando aproximadamente 270 mil pessoas. O levantamento também revela que atualmente apenas 50 pessoas com síndrome de Down frequentam ou concluíram o ensino superior. No Dia Internacional da Síndrome de Down, data instituída em 2012 pela Organização das Nações Unidas, com o propósito de discutir a inclusão de pessoas com síndrome de Down em todos os âmbitos da sociedade, o Intercampus traz um estudo realizado na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. A partir da análise do filme brasileiro Colegas, com a elaboração de uma dissertação de mestrado, a pesquisadora Daniela Veronese espera contribuir para a inclusão e redução do preconceito que cerca os portadores de Down. Eu conversei com a pesquisadora mais cedo. Vamos conferir. Uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás mostra como o filme brasileiro Colegas, de 2012, quebra a concepção disseminada pelo pensamento coletivo sobre pessoas com síndrome de Down. Por meio de uma análise que durou 2 anos, desenvolvida para uma dissertação de mestrado em comunicação, a pesquisadora Daniela Veronese constatou que a produção do longa-metragem só foi possível devido a políticas adotadas na última década para a integração de indivíduos com deficiência às forças produtivas brasileiras. Para dar mais detalhes sobre esse estudo, nós vamos conversar agora por telefone com a pesquisadora Daniela Veronese. Olá, Daniela, obrigada aí por atender nosso convite. Olá, bom dia. É um prazer atender o convite de vocês. Então, Daniela, para a gente começar, né? Conta pra gente aí como é que surgiu o interesse em pesquisar a síndrome de Down sob essa perspectiva aí nesse filme, né? Colegas, de 2012. Então, na verdade, meu primeiro interesse surgiu em estudar a deficiência de um modo mais amplo, né? A partir de um concurso público que eu estava prestando na área judiciária. E esse concurso pedia a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E aí eu me interessei muito pela temática e comecei a perceber que eu poderia trazer esse estudo para o âmbito da comunicação. Quando passei na seleção do mestrado, aí eu entrei, meu projeto inicial foi falando da deficiência como um todo, mas aí eu percebi que a amplitude era muito grande, né? E eu escolhi a síndrome de Down como foco do meu estudo, tendo em vista que nos últimos tempos, nos últimos anos, né, ela ganhou um espaço nos meios de comunicação, em especial no audiovisual. No caso do filme Colegas, né? Por que você escolheu esse filme? O que é esse filme? Conta pra gente um pouquinho, né? Porque imagino que muita gente não viu o filme, né? Então, Colegas é uma produção brasileira de 2012. Na verdade, ele tem um roteiro do Marcelo Galvão, de 2005, né? E esse filme, como demanda patrocínio, ele levou um tempo, né, até conseguir ser produzido. E Colegas me instigou, assim, despertou o meu interesse, porque primeiro eu queria uma produção brasileira, já que eu estava falando de uma lei brasileira, né? Então eu queria uma produção brasileira. E você também não acha tantos filmes, tantas produções que falam da síndrome de Down. Então, Colegas veio um pouco nessa vertente. Era uma produção brasileira, que eu poderia trabalhar também a questão da inclusão sobre essa perspectiva da legislação, e ele coadunou com o meu interesse de pesquisa. Colegas, ele fala de sonhos, ele não fala propriamente de inclusão. Ele é protagonizado por 3 jovens com síndrome de Down, a Aninha, o Márcio e o Stallone, mas na trama ele tem mais 60 pessoas com síndrome de Down. E cada um desses 3 jovens, eles fogem do instituto onde eles estudavam para realizar os seus sonhos. Então, o Stallone sonhava em conhecer o mar, a Aninha em se casar e o Márcio em voar. Só que a inclusão social, ela perpassa toda essa trama. Até porque a maior parte dos protagonistas e a maior parte do elenco são pessoas com síndrome de Down. Durante muito tempo, né, Daniela, as pessoas com deficiência aí foram ignoradas pela sociedade e também pela mídia, né?
Hoje, já existe uma legislação específica, como você disse, né, no sentido de promover a inclusão da pessoa com deficiência. Esse aspecto aí da evolução histórica das leis voltadas para essa temática foi abordado também no seu trabalho, na sua dissertação de mestrado? Foi. E eu não posso deixar de falar, assim, embora tenham legislações anteriores, eu diria que um grande marco para as pessoas com deficiência é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Hoje, essa convenção, na verdade, é uma convenção da ONU, né, que foi aprovada em 2006, assinada por diversos países em 2007, entre eles o Brasil. E essa convenção, hoje, ela é parte da Constituição Federal. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2008, ela foi promulgada em 2009 e ela inspirou a criação em 2015 da Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, assim, quando você vai nos eventos, eu emergi muito, vamos dizer assim, no mundo da deficiência para conhecer um pouco mais e fazer um trabalho respeitoso, né, em relação à síndrome de Down, falando uma linguagem adequada, e eu quis emergir realmente nesse universo, né? Para isso eu participei de muitos eventos, fui a muitos congressos, né? E você percebe que a Convenção Internacional é um grande marco, um grande ponto sem retorno, vamos dizer assim, né? Ela inspirou a lei e ela trouxe diversos direitos para essas pessoas que hoje não posso dizer que a inclusão seja uma realidade ainda. A gente sabe que não dá para ser ufanista em relação a isso, porque a inclusão ainda está em sua fase inicial, mas também é inegável que hoje ela é muito mais presente do que ela já foi um dia. Falando um pouquinho aí do filme, né, colegas, que você analisou, e também levando em conta aí que o cinema, a televisão, muitas vezes se apoiam no lúdico, na ficção, para construir suas narrativas, né? Qual que é o papel, né, desses meios, e aí um pouco mais específico no caso do filme, né, para a inclusão da pessoa com deficiência? A partir desse seu trabalho, você chegou a alguma conclusão nesse sentido? Então, a mídia é um dispositivo pedagógico, vamos dizer assim, né? Então, ela cria estigmas ou ela tem o papel de quebrar esses estigmas. Hoje a gente ainda vê que os estigmas, a gente percebe que os estigmas ainda é uma realidade, né? Há muitas produções ainda estigmatizam as pessoas com deficiência e também outras minorias. Mas, eu trazendo para colegas em especial, o que me chamou a atenção nesse filme é o respeito da linguagem, né? Também a gente percebe uma imersão de colegas em relação à inclusão, a esse conhecimento do que seria a inclusão social, até porque grande parte do elenco, como eu disse, né, são de pessoas com síndrome de Down. Esse filme, inclusive, foi transmitido na ONU, se não estou enganado, em 2013, como referência de inclusão social. Então, por mais que ele tenha o propósito de falar de sonhos, ele teve uma linguagem muito respeitosa e muito adequada para, vamos dizer assim, quebrar estigmas e mostrar que as pessoas com síndrome de Down, sim, elas têm capacidades e elas têm grandes possibilidades de futuro se nós dermos a oportunidade para elas. A gente percebe, né, Daniela, que tem aumentado aí, né, a representatividade das pessoas com deficiência na mídia, né, nos programas de TV, no cinema, enfim, de maneira geral. Você acha que a gente já está num patamar que a gente pode considerar aí adequado? Não, certamente não. Eu acho que a inclusão, ela está, vamos dizer assim, ela já está se tornando uma verdade, mas um patamar adequado eu acho que vai muito tempo ainda, né? Porque isso depende de uma imersão na cultura, né? Na cultura das pessoas, na cultura organizacional, para que a gente consiga falar que a inclusão é uma realidade. Então, eu acho assim, o que eu acredito, na verdade, né, que eu defendo no meu trabalho, é que hoje nós temos um patamar de inclusão diferente do que tínhamos há 20 anos atrás. Né? Eu acho assim que as pessoas, por exemplo, até a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down mudou. De 25 a 30 anos, hoje a gente tem expectativa de vida de 60, 65 anos. Então, a inclusão, ela está, vamos dizer assim, angariando conquistas, mas ainda é muito cedo para falar que ela é uma realidade. E não diria só das pessoas com síndrome de Down ou com deficiência, mas das minorias de uma forma geral. Mas é por isso que a gente está lutando, né? Trazendo discussões como essa para a academia, para que se torne uma realidade, porque as pessoas com síndrome de Down, que é o foco do meu trabalho, elas são plenamente capazes de desenvolver atividades, de se relacionar, de participar do convívio social. Então, não tem por que elas estarem apartadas desse convívio. E você pretende dar continuidade a esse seu estudo, Daniela? Certamente, já estou no doutorado, passei na seleção agora, e eu vou continuar estudando o tema deficiência. Não vai ser mais sobre a perspectiva do cinema, eu vou trazer para uma realidade que é a comunicação organizacional, né?
eu quero trabalhar um conceito que eu estou chamando a priori, né, de comunicação organizacional integrada e inclusiva. Então, eu estou começando agora o meu doutorado aqui na UFG, né, na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, e quero sim continuar falando de deficiência. Ainda não sei se vou continuar com a síndrome de Down, existe uma fortíssima possibilidade, porque imergi muito no tema, eu acho que é maravilhoso trabalhar a síndrome de Down, mas eu estou só alinhando com o meu orientador, né, como nós vamos focar agora em relação à comunicação organizacional, mas certamente vou trabalhar com as pessoas com deficiência, porque eu acredito no potencial dessas pessoas e da possibilidade que elas têm de participar efetivamente da cultura organizacional e da comunicação organizacional. E aí, né, Daniela, a gente pode trazer um outro elemento para essa nossa conversa, que é a necessidade da gente continuar falando sobre essas temáticas, né? Porque ao falar sobre isso, ao expor trabalhos como o seu, a gente também desperta aí, não só para os direitos das pessoas com deficiência, mas também para as potencialidades, né? Sem dúvida. E quando você começa a imergir no mundo dessas pessoas, você percebe o quão capaz elas são. Por exemplo, um dos atores do filme, ele é judoca faixa preta, ele viaja o mundo para competir. Um outro protagonista, ele conseguiu dinheiro para o filme, trouxe grande publicidade e visibilidade para o filme com uma campanha que foi desenvolvida, inclusive em nível internacional. Então, assim, eles têm muitas capacidades. Eu acho que a sociedade é que aparta essas pessoas do convívio social, né? Então, a deficiência está mais na sociedade que não consegue incluí-las do que propriamente na deficiência. Então, eu acho que hoje é um dia muito importante para a gente refletir sobre a síndrome de Down e tratar essas pessoas com o respeito que elas merecem, porque, sim, elas têm capacidade de conviver em sociedade, ser respeitadas. Elas não podem ser parte de uma lei apenas de cotas. Elas têm que ser incluídas, de fato, na cultura organizacional. Tá certo. Daniela Veronese, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí, então, na continuidade, né, no seu doutorado. Muito obrigada. Nós conversamos com a pesquisadora Daniela Veronese, que realizou um estudo sobre o filme Colegas, que trata da síndrome de Down. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, criou uma comissão para analisar as questões que compõem o Banco Nacional de Itens do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O objetivo, segundo o INEP, é verificar a pertinência das questões com a realidade social. 3 pessoas foram destacadas para trabalhar na leitura dos itens. Marco Antônio Barroso Faria, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Antônio Maurício Castanheira, diretor de Estudos Educacionais do INEP, e Gilberto Caiado de Oliveira, procurador de Justiça de Santa Catarina, representante da sociedade civil. Essa comissão terá 10 dias a partir desta quarta-feira, 20 de março, para concluir a avaliação e emitir uma recomendação sobre o uso ou não dos itens na criação do Enem. A decisão final ficará a cargo do presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues. Para falar um pouco sobre a criação dessa comissão e sobre a importância do Enem, a gente conversa agora por telefone com a professora Miriam Fábia Alves, da Faculdade de Educação da UFG. Ela é diretora da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Olá, professora, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre um tema tão importante e tão relevante para a nossa juventude, mas também para a educação brasileira. Agradeço muito a oportunidade. Professor, o Enem ele é realizado aí desde 1998 pelo INEP, né? E que é uma autarquia aí do Ministério da Educação. E desde 2009 ele é usado aí como forma de acesso ao ensino superior nas universidades públicas, né? Avaliar e fazer essa verificação das questões do Enem é realmente uma necessidade? Eu penso que esta não é uma necessidade premente neste momento. Nós temos outras questões muito mais importantes para garantir o direito à educação do que revisar as questões do Enem. O banco é amplo, o banco é composto por diferentes profissionais do Brasil inteiro, então ele tem uma pluralidade, o que me parece ser correto afirmar neste momento, que é uma comissão que vem com intencionalidade muito marcada em relação ao que se pretende de uma avaliação nacional que, inclusive,
é porta de entrada para as universidades. Então, penso que nós temos outras questões que não seriam, neste momento, prioridade número 1 para nomear uma comissão para fazer revisão do banco de questões do Enem. Então, a minha avaliação aqui não é necessidade neste momento. Professora, o processo aí que envolve a elaboração dessas questões, né, do Enem, a fase de testes, a seleção de cada dessas questões a cada ano, aí é sigiloso, né? São poucos servidores do INEP que têm acesso a esse banco de questões. No entanto, o governo federal diz que pretende acompanhar de perto a elaboração e que terá acesso prévio à prova. Na sua visão, isso coloca em risco a segurança e até a credibilidade do Enem? Totalmente. Nós fazemos uma avaliação nacional que é também usada para ingresso nas universidades públicas deste país, privadas deste país, e esse sempre foi um processo desenvolvido nas mãos de um órgão chamado INEP. É ele que realiza isso. O governo querer fazer leitura prévia de uma prova dessa põe em risco, primeiro, a credibilidade do processo e, segundo, inclusive a segurança dele, pensando o tamanho que é um exame como o Enem no Brasil. O seu volume, a quantidade de alunos envolvidos, mas não só isso, de profissionais que trabalham em todo o processo. Então, essa é uma questão para a avaliação de quem acompanha isso, extremamente estapafúrdia. Essa é a palavra. Ela é uma questão que não passa pelo crivo do governo federal, ou não deveria passar, né? Então, essa é uma atribuição confiada a um órgão que até este momento no Brasil tem a credibilidade e a legitimidade para a aplicação das provas. Então, o governo, qualquer que seja o governo, querer fazer uma intervenção desta natureza no mínimo, estapafúrdia. Professora, sobre isso, né, ainda, o presidente Jair Bolsonaro, ele criticou no ano passado, né, uma questão do Enem aí que tratava da diversidade da linguagem usada por gays e travestis. E com base nas outras edições, a gente percebe que o Enem, ele reflete aí, né, uma atividade por meio de uma abordagem crítica, tratar de cidadania, direitos humanos, gênero, né? Na sua opinião, essa diversidade de temas, então, é que está ameaçada? Eu penso que está ameaçada uma concepção de educação. O Enem tem se pautado por fazer uma avaliação que minimamente dialogue com o conhecimento produzido, mas também com as realidades. Alô, professora? Nós perdemos a ligação com a professora Miriam Fábia. Ela é professora da Faculdade de Educação da UFG. Ela estava conversando aí com a gente sobre essa comissão aí criada, né, pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, para avaliação aí das questões do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente não conseguiu retomar a ligação com a professora Miriam Fábia, deve ter acontecido algum problema que a gente estava falando pelo celular. A gente tenta retomar essa conversa, porque é muito importante, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, numa outra oportunidade aqui no Intercampus. A gente vai encerrando o Intercampus por aqui. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.